Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada de 2025. Foram 12 episódios no total, um para cada mês. Teve um mês que eu não consegui publicar por conta de questões de agenda, né? Já expliquei para vocês aqui. Mas eu postei 2 episódios no mês seguinte para compensar e ficar redondinho aí a conta de 12 episódios no total nessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, o tema não poderia ser diferente dessa vez. Vamos falar sobre as previsões de 2026. A gente vai fazer uma reflexão também sobre o ano de 2025 e o que esperar do ano seguinte. Todo final de ano eu sempre costumo fazer uma live de previsões, né? Então, já teve anos que eu fiz 3, 4 dias de previsões, fazendo para signos, separando as coisas, fazendo tudo bem detalhado. Mas esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu vou fazer aqui através do podcast, vou fazer uma reflexão sobre 2025, o que esperar de 2026. Se tudo correr bem, no ano que vem, em janeiro, faremos a nossa live com mais detalhes para as previsões. E, claro, mais episódios do podcast, certo? Então, sem mais delongas, hoje o nosso tema para colocar a terapia em dia juntos é Adeus, Ciclo Velho, e vamos falar sobre previsões para 2026. Vamos lá, então. Eu vou colocar um material aqui para vocês acompanharem comigo na tela. Nesse material, a gente vai falar um pouco sobre as previsões através da numerologia, certo? Depois, no final, vou tirar umas cartas aqui de modo um pouco mais amplo, um pouco mais geral. Quero ser um pouco mais direto nessa interpretação para vocês, tanto da numerologia como do tarô, tá? Para que no ano que vem, em janeiro, aí sim, a gente pode fazer uma live para tirar as perguntas de vocês. O que aconteceu? Eu abri várias caixinhas de perguntas no Instagram, como eu sempre faço final de ano, para já ir coletando, vamos dizer assim, as perguntas de vocês para fazer a live, certo? Só que eu percebi que as perguntas estavam sendo todas muito pessoais, então não tinha perguntas muito gerais, e as perguntas gerais que vinham eram todas voltadas para questões políticas. Então, para não criar uma situação, né, de ficar tirando só as perguntas pessoais de vocês na live ou ficar falando só sobre política, então por isso eu resolvi fazer dessa maneira dessa vez. Vamos fazer uma coisa mais geral agora e depois em 2025 a gente dá uma olhada mais aprofundada em alguns assuntos. Caso vocês tenham algumas perguntas, também a gente pode eventualmente tirar umas perguntinhas para questões pessoais, claro que mantendo ali o bom senso, né? Para poder também todo mundo poder participar e não ficar uma sessão de terapia de tarô com vocês ali, para não expor também as questões pessoais de ninguém. Mas vamos lá então. Numerologia, vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse ciclo, né, de 2025 e o que esperar de 2026. Então não é só 2025 que está chegando ao fim. É um ciclo de 9 anos. Então, 2025 foi um ano de vibração 9. Então, fechou um ciclo de 9 anos consecutivos que preenchem, na verdade, né? Eles fecham um ciclo de começo, meio e fim de um caminho que a gente tem que percorrer. E, claro, se você aproveita muito bem o ano 1, 2, 3 e por aí vai até fechar esse ciclo no ano 9, você passa por um processo de transformação bastante significativo, abrindo espaço para um novo ciclo que se inicia a partir de 2026, que já está aí, inclusive, né? Já está batendo na porta. Dá tempo ainda de você fazer isso. Antes de fechar esse ano, de finalizar esse ciclo, dá uma refletida em algumas questões muito importantes. São elas, por exemplo, tá? Você pode expandir essas perguntas. Não precisa se limitar só no que está aqui, não, tá? Aqui são só algumas ideias do que você pode se questionar, refletir. Mas senta com calma, com tempo, com paciência e começa a pensar nos últimos 9 anos, tá? Pensa desde 9 anos atrás, tudo que você veio passando. Então, faça perguntas como, por exemplo, quais projetos você conseguiu concluir? O que você tinha em mente
já há algum tempo, alguns projetos pessoais, profissionais, questões que você gostaria de ter feito e que você conseguiu de fato concluir e agora pronto, tá prontinho, é só colher os frutos, os resultados. Pensa sobre isso. Quais deles você tentou, lutou bastante, nadou, mas acabou morrendo na praia, o negócio não saiu do papel, não funcionou, não deu certo ou ainda está engavetado? Pensa um pouco a respeito desses projetos que você gastou uma energia desnecessária ou que você se esforçou tanto que chegou num ponto que você não tinha mais forças para lidar com isso, levar adiante e acabou abandonando no meio do caminho. Quais questões da sua vida você ainda quer levar para o ano seguinte? Projetos, situações de questões pessoais, projetos profissionais. O que você acha que ainda vale a pena você levar para o ano seguinte? Que padrões você percebeu no seu comportamento, na sua identidade, na maneira de se expressar, nas suas relações, nos seus contatos sociais e afetivos? O que você percebe que você veio trazendo de padrão de comportamento nesses últimos 9 anos? Quem você quer manter por perto nesse novo ciclo e quem você precisa dar um tchauzinho, um adeus ou até mesmo um até logo, tá? Porque a gente tem que levar em consideração que é um final de ciclo 9, sim, mas não é tudo que você tem que deixar absolutamente para trás e falar, não, nunca mais eu quero ver isso na minha vida, nunca mais eu quero tocar nesse assunto. Não, não é bem por aí, tá? A vida é cíclica, então finaliza um ciclo de 9 anos agora, começa um ciclo de ano no próximo ano agora, então a gente vai fazendo todo o processo novamente. Então, tudo acontece de maneira cíclica. Algumas coisas talvez deixa para lá, põe em stand-by, deixa para um outro momento, mas pensa inclusive nas pessoas que você vem trazendo no seu círculo social, familiar, afetivo, até mesmo nas questões familiares, né? Eventualmente tem alguma situação familiar que você fala, não dá para manter uma proximidade tão grande, preciso dar uma afastada, preciso colocar alguns pingos nos is. É o momento para você fazer essa reflexão, tá? Quais hábitos você quer levar adiante? Quais hábitos você acha que vale a pena você continuar colocando em prática no seu dia a dia? E quais você precisa de fato falar, não, chega, isso aqui não quero mais, está me fazendo mal. É um ano que se você quer, por exemplo, melhorar a sua qualidade de vida, né, essa transição de 2025 para 2026, se você quer, por exemplo, abandonar um vício, mudar o seu hábito alimentar, inserir, por exemplo, atividade física ou qualquer outra atividade que eleve o seu padrão vibratório, o seu cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, enfim, faz essa reflexão, já começa a projetar. O final de ano 9 ele é muito importante para você projetar para o ano seguinte o que você espera. É como se a gente estivesse preparando um terreno para no ano seguinte começar a jogar as sementinhas que a gente quer ver germinar, crescer, dar flores e frutos, certo? Pensa a respeito disso, a respeito de tudo isso que eu falei. E claro, como eu disse, né, expanda essas perguntas. Não se limita só ao que está aqui, não. Começa a fazer perguntas. Vai se questionando até esgotar, até você achar que deu por hoje, encerramos, consegui passar por todos os assuntos, todas as questões que eu precisava refletir para começar um ano novo. Realmente um ciclo novo, com tudo bem organizado para novos projetos, novos hábitos, novas rotinas, enfim, certo? É um processo de renovação muito profundo. O que eu recomendo vocês fazerem na virada? Isso é uma coisa muito minha, tá? Não é de fato um ritual, não é uma coisa assim, né, que eu poderia chamar de um ritual. Mas eu vejo que as pessoas elas começam a procurar muitas possibilidades de rituais e acabam misturando tanta coisa que chega num ponto que elas não sabem nem mais o que elas estão fazendo. Mistura uma coisa daqui, uma coisa de uma religião, de um ritual místico. Quando vê, fez uma salada de frutas que eu fico pensando assim, tá, mas qual foi a sua intenção? Qual foi o seu propósito com tudo isso? O que você projetou de fato?
Se você tivesse que simplificar tudo isso e me resumir qual foi, de fato, a energia que você projetou para o ano seguinte. Às vezes a pessoa não consegue nem explicar, porque é uma misturança que eu falo, meu Deus, não precisa de tudo isso. Claro que se você quiser fazer, tudo bem, né? Siga a sua intuição. Não estou falando que é errado, tá? Só estou dizendo que às vezes as pessoas começam a misturar tanta coisa que se perdem um pouco na simplicidade da coisa, tá? Para mim, o que funciona e tem funcionado muito bem, principalmente nos últimos anos, é fazer exatamente isso aqui. Uns minutinhos antes, na hora que está quase batendo o relógio lá para virada, o que eu costumo fazer? Eu fecho meus olhos, eu dou uma respirada funda, eu começo a refletir no que eu vivi naquele ano. E eu começo a pensar algumas coisas que eu quero deixar para trás, como se eu fosse passar por uma porta no momento que vira o relógio, e no momento que eu passo por aquela porta, o que eu não quero mais, eu deixo e sigo em frente. Então, eu tenho feito dessa maneira. Respiro fundo, relaxo, concentro, reflito algumas coisas e eu vou pensando, tá, isso aqui não, isso aqui sim, agradeço o que foi bom, procuro deixar para trás o que não foi tão bom, procuro entender o que aquilo que não foi tão bom quis me mostrar naquele ano, o que eu precisava aprender com aquela situação. Eu acho que mais do que qualquer coisa, qualquer rito, qualquer ritual que você vá fazer, se você não entender os propósitos do que você vivenciou, o que aquilo pode te gerar de experiência, de sabedoria, de conhecimento, não vejo muito sentido, muita eficácia, na verdade, naquilo que você viveu. Então, serviu de quê? Para quê? O que agregou na sua vida? O que mudou na sua vida? Se não mudou nada, a possibilidade de você reviver, né, passar novamente pelas mesmas situações e bater cabeça, se machucar de novo, passar por situações doloridas de novo, ela é grande, porque é como se você pensa, eu gosto do exemplo da escola. Hoje, atualmente, né, não se reprova mais. Mas imagina que você bomba em todas as matérias, né, não consegue atingir o mínimo da nota exigida para passar de ano, e você é reprovado, tem que fazer de novo o mesmo ano letivo. Então você fica para trás, as outras crianças avançam um ano, e você está lá de novo, naquela mesma série, aprendendo tudo de novo, passando pelas mesmas questões tudo de novo, para ver se você aprende e passa para uma próxima experiência, para um próximo nível. Então faça isso, reflita de verdade, questiona o que foi bom, o que não foi, o que você aprendeu com as coisas boas também, com as coisas difíceis principalmente, porque eu acho que elas são as que mais nos impulsionam, né, a aprender alguma coisa, a crescer, a evoluir e a mudar os nossos padrões. Porque se você continua mantendo os mesmos padrões, aquela experiência talvez ainda não foi suficiente para te fazer perceber a chave que você tem que virar na sua vida. Feito isso, projeta para o ano seguinte. O que eu quero para esse novo ciclo? Eu quero mais paz, mais tranquilidade, mais saúde, focar mais no meu trabalho, focar num relacionamento, eu quero conquistar meu carro, minha casa, eu quero uma promoção, eu quero cuidar mais da minha saúde, do meu corpo, emagrecer. O que eu quero? Se você não define bem as suas metas com clareza para o ano seguinte, o que vier é lucro, né? Só que o que vier às vezes não é o que você espera e você tem que se contentar, mesmo que o lucro seja pequeno, que seja baixo. Então você joga as sementes de qualquer jeito, não cuida ou não joga semente nenhuma, você vai colher o que deu para colher, certo? Então, a lógica é essa. Não dá para você colher frutos se você não semeou ou se você semeou espinhos, certo? Então, defina bem as suas metas. Projeta, dá uma respirada, fecha os olhos, mentaliza. Ah, é um carro que eu quero? Que tipo de carro? Qual carro que é? Que cor? Que ano? É uma casa? Onde que é essa casa? Quantos cômodos? Projeta de fato, mentaliza. É um relacionamento? Como é esse relacionamento? Eu não recomendo colocar pessoa, tá? Não mentaliza uma pessoa específica, porque isso pode te gerar alguma certa frustração se eventualmente não der certo da maneira como você espera. Então, é um relacionamento? Como é esse relacionamento?
É um relacionamento saudável, é um relacionamento que tem respeito, que tem companheirismo. Projeta de fato para o seu ano seguinte o que você espera. Eu costumo fazer isso e a paz que me gera no momento da virada é uma coisa assim que eu não consigo descrever para vocês. Então recomendo, faz esse teste, tá? Experimenta nesse ano, principalmente para essa virada de ano 9 para ano 1, que eu acho que você vai conseguir refinar bem o que você viveu, as experiências e o que esperar para esse próximo ciclo que se inicia. E não se esqueça, como é um ano 1, é um começo de uma nova rodada de 9 anos, o que você semear vai reverberar por 9 anos, vai refletir por 9 anos. Então, escolha muito bem as sementes que você quer semear para esse ano de 2026. Então, 2026 é um ano de vibração 1. A gente faz a conta sempre somando os algarismos, tá? Então, 2026 a gente soma 2 mais 0, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Lembrando que na numerologia a gente vai usar os algarismos, os números sempre de 1 a 9, 11 ou 22. São números mestres. Então, se der número 10, 12, 15, 36, enfim, qualquer número diferente de 1 a 9, 11 ou 22, você soma novamente os algarismos. A gente chama de redução. Então, você reduz o número mais uma vez até encontrar 1 a 9, 11 ou 22, certo? Então, 10 é igual a 1 mais 0, que é 1. Por isso, é ano de começar. É ano de começo. Então, o que esperar de 2026? Antes disso, eu vou ensinar você a fazer o cálculo do seu ano pessoal para que você possa encontrar a vibração do seu ano. Claro que 2026 tem a vibração de ano 1, é a vibração universal. Vai funcionar igualmente para todo mundo. Mas você também tem o seu ano pessoal. E é muito importante que você conheça para saber como integrar essas duas vibrações, certo? Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai somar os algarismos do dia, mês do seu nascimento e do ano vigente. Ou seja, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você quer calcular, no caso 2026. A conta vai ficar super simples e, de novo, quando passa de 9, 11 ou 22, você tem que reduzir esse número até encontrar um número que fique entre 1 a 9, 11 ou 22, por serem números mestres. Então, um exemplo aqui. A pessoa que nasceu dia 8/3, independente do ano, tá? Você desconsidera o ano do seu nascimento. Você vai usar o ano de 2026 nessa conta. Então, a gente soma 0 mais 8 mais 0 mais 3, que é a data do aniversário, mais os algarismos de 2026. Nesse caso, deu 21, certo? Se essa pessoa tivesse nascido no dia 9/3, daria 22. E aí, fecharia a conta aqui, certo? Ano pessoal, 22. Nesse caso, deu 21. Ou seja, tem que reduzir. Então, a gente soma mais uma vez. 21 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, essa pessoa vivenciará um ano de vibração 3 como ano pessoal em 2026. Mas o ano 1, que é o ano universal, vale da mesma forma para todo mundo, certo? Não se esqueça disso. Então, o que esperar de um ano 1 de 2026, que vai valer para todo mundo? E no caso, se o seu ano pessoal for ano 1, isso também fica mais evidenciado, fica reforçado, certo? Então, você vai ter essa vibração mais intensamente ainda. Então, criações. É ano para criar, é ano para ter novas ideias, para deixar fluir a criatividade, para colocar em prática, né? É ano de ação, então muda também a forma como você age, como você pensa e, acima de tudo, mão na massa. É ano para fazer a coisa acontecer. Não dá para cruzar o braço no ano 1 e esperar que a coisa caia do céu no seu colo. Vai dar com os burros na água, tá? Então, assim, não fica esperando.
faça acontecer. Mas não é simplesmente, a gente, né, eu vou até achar aqui para vocês, vou ver se está fácil. A gente não pode agir simplesmente porque é um ano 1, como a carta 1 do baralho do tarô, e agora que eu estou precisando, aqui achei, que é a carta do louco. Tá? Vou até colocar aqui maiorzinho para vocês verem. Não é porque é ano 1 que a gente vai ter que agir como a primeira carta do tarô, que é a carta do louco, que sai aqui, ó, sem pensar, sem planejamento, sem olhar onde está pisando, e quando vê, pisa em falso num barranco, e aí, ladeira abaixo. É ano de começo? É ano de ação? Sim, mas planejamento. Não é porque é ano de fazer as coisas saírem do papel que a gente vai começar a dar tiro para todo que é lado. Faça com determinação. Principalmente se você já projetou agora, nesse final de ano 9, se você já refletiu, entendeu o que precisa ficar para trás, o que tem que manter, o que vai recomeçar, o que vai mudar. Se você já fez essa organização, ótimo, já é um bom caminho que você andou. Então você vai direcionar seus propósitos com planejamento, com organização e não se esqueça, essas sementes vão ficar ativas aí por 9 anos. Elas vão trazer frutos para você, não, talvez não imediatamente, mas você vai projetar para esse novo ciclo. Então escolha bem as sementes e não adianta você jogar a semente no cimento, no asfalto. Então queimou uma ficha. Planejamento, organização, momento certo você semeia. Então, algumas plantas, por exemplo, se você semear num período de muito calor, talvez ela não vá crescer. Ou de muito frio, talvez ela também não cresça. Ou, por exemplo, o bambu, né? Ele passa um grande período de tempo crescendo só as raízes, tem que cuidar, tem que, enfim, para que depois ele possa crescer. Então, tudo na vida pede planejamento, então não vai ser diferente. Planeje os seus projetos. E novos projetos, claro, vão ser muito bem-vindos em 2026. Então, inicie novos projetos, assuma riscos, mas assume riscos com moderação, certo? De novo, não é para agir igual o louco. É assumir riscos, mas saiba onde você está pisando. Então, é aquela coisa, putz, eu sei que pode dar certo, mas bateu aquele friozinho na barriga. Mas eu me planejei, eu me programei, já tá tudo, né? Eu vou arriscar. Então é mais ou menos por aí. Não aquele arriscar, vou jogar todas as minhas fichas aqui, e se perder tudo, eu não tenho mais nada depois para recorrer. Não, muito pelo contrário. Planejamento, organização e assumir esses riscos de ter mais coragem, ser mais impetuoso, né? Aquela coisa de ter o impulso realmente de falar, não, vou fazer, vai acontecer, vai dar certo, né? Então, botar realmente a coisa para girar, para acontecer. Projetos antigos podem ser desengavetados e dar uma nova roupagem para eles, tá? Então, você pode eventualmente tirar um projeto da gaveta, dar uma espanadinha no pó, olha com calma para ele. Será que é assim? Talvez eu precise mudar alguma coisa. Muda alguma coisa, repensa. Beleza, vamos começar, certo? Então, até projetos antigos podem ser bem aproveitados ou reaproveitados nesse ciclo de ano 1. Aprendizado. Aprenda com todas as suas escolhas. Então, é um ano para aprender. Esse aprendizado vai ser essencial para os anos seguintes. Então, entender que causa e consequência elas se manifestam o tempo inteiro. Então, faça escolhas, entenda e aprenda com elas para que você possa, eventualmente, nos anos seguintes, não repetir os mesmos problemas ou entender as suas escolhas e aproveitar para escolhas melhores, mesmo que tenha dado certo, né? Então, você pode usar como um degrau para ir escalonando o que você busca na sua vida de modo geral. Decisões. Então, decida os caminhos que você quer trilhar. Então, por isso, pense muito bem. Não sai correndo no escuro. Acende as luzes, olha o caminho, vê se lá na frente não tem um obstáculo. Se tem um obstáculo, como é que eu vou tirar isso lá na frente? Eu consigo tirar ou não, não dá para tirar, então eu vou ter que pensar numa rota alternativa ou vou ter que bolar uma estratégia.
para superar esse obstáculo, então já vai projetando esse caminho antes de sair correndo disparado sem observar o que está lá na frente. Introspecção também é um caminho para que você possa trabalhar bem as energias de 2026. Então, não se esqueça de olhar para dentro de você para buscar as respostas. Então, respostas você busca internamente e não externamente, tá? Então, não se esqueça. E eu vejo que isso tem acontecido muito. As pessoas, elas têm se apoiado demais nas outras pessoas para tomar decisões, certo? Cuidado. O que é mais importante no ano 1 é que você encontre as respostas dentro de você. É claro que se você quer ouvir um conselho, uma outra opinião, um outro ponto de vista para validar a sua opinião ou para talvez mudar a sua percepção e refletir e falar, tá, não, realmente faz sentido o seu ponto de vista, eu acho que eu tenho que adaptar algumas coisas do que eu estou pensando, das minhas opiniões, dos meus objetivos. Ok, mas não transferir para o outro as suas decisões, não terceiriza isso. Isso não pode ser terceirizado. Ah, mas porque o fulano disse, o ciclano disse, a fulana mandou. Ninguém tem que definir por você, ninguém tem que escolher quais caminhos você quer trilhar, porque senão, se lá na frente der ruim, você vai se frustrar, você vai culpar outra pessoa, mas ela não é a culpada. A culpada vai ser justamente você que permitiu que outra pessoa escolhesse por você. Então, faça esse processo de introspecção, de olhar para dentro, encontrar suas respostas e aí sim, bom, agora já sei qual caminho tenho que trilhar. Já ouvi uma opinião de alguém, já recebi um conselho valioso, refleti, mudei algumas percepções, ótimo, é válido isso. Só não terceirize responsabilidades e principalmente escolhas. Dinamismo também é um ano prático, é um ano, né, de dinamismo, as coisas vão acontecer com uma certa velocidade, com uma certa agilidade, então não deixe as coisas paradas por muito tempo. Ah, eu tenho um projeto, mas daqui 4 meses eu olho de novo para ele. Talvez daqui 4 meses perdeu o timing, tá? Então faça a coisa acontecer, nem que seja um pouquinho por dia, coloque em prática, movimenta, dá esse dinamismo realmente para as questões. Então, movimento é muito importante para 2026, certo? E a famosa cor do ano. Com qual cor eu devo passar a virada? Bom, se você já leu o post que eu fiz no blog, você está percebendo que eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio, porque além do podcast, esse ano eu resolvi que eu vou seguir também com um projeto paralelo que vai complementar o blog, que vai complementar o podcast, aliás, desculpa, que é o blog, tá? Então, são só 2 posts inicialmente, que eu comecei agora esse finalzinho de ano, resolvi que não ia esperar 2026 e já coloquei em prática, mas o ano que vem eu vou fazer alguns posts que vão se integrando, complementando outros assuntos, enfim, certo? Mas se você já leu, você está percebendo que o que eu estou falando aqui é muito parecido com o que está lá, claro, com algumas informações adicionais, e você já sabe que a cor do ano é o vermelho. Cor de ano 1 é ano de usar o vermelho para virada, caso você queira estar na vibração universal, certo? Ou se, claro, o seu ano for o ano pessoal 1. Precisa botar vermelho da cabeça aos pés, batom vermelho... Não, calma, tá? Vamos lá, vamos explicar o que é a vibração da cor do ano pessoal e do ano de modo geral. Preciso pintar minha casa de vermelho? Claro que não, né? Obviamente que não. Principalmente porque vai ficar uma coisa pavorosa, você não vai ter descanso na sua casa. Então vamos ter bom senso. Quero colocar uma peça que tem um detalhe vermelho para passar a virada, porque é ano 1. Ótimo, pode ser, sei lá, um sapato ou um detalhe de vermelho que tem numa peça da blusa ou da saia, da calça, do shorts, da bermuda, enfim. Não precisa ser uma coisa inteira, não precisa se vestir igual a Mônica. Tá? Então não precisa colocar um vestidinho vermelho igual a da Mônica e ficar todinha vermelha. Não precisa, certo? Caso você queira passar com a cor do ano, eu recomendo que você use alguma coisinha, pelo menos, tá? Não precisa colocar tudo da mesma cor, ficar monocromático. Mas, se você quiser,
aí sim recomendo usar uma peça ou uma estampa, alguma coisa que contenha a vibração da cor do seu ano pessoal ou o vermelho. E claro, se o seu ano pessoal for 1, o vermelho vai valer igualmente, certo? Então, o ano 2, se você já fez a conta, vamos lá. Se você fez esse cálculo, já encontrou o seu ano pessoal, a gente vai ver até o ano pessoal de número 22. Vamos passar por todos eles, o que esperar, como utilizar essa vibração, quais cores você pode utilizar. E eu vou explicando também até como você pode integrar essas energias com o ano de vibração 1, certo? Então, enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. O que esperar de um ano 2? Provavelmente o ano que vem a gente vai esperar, começo do ano pelo menos, bastante calor, porque final do ano agora está muito calor, né? Mas vamos lá. Ano 2. Ano 2 é 1 mais 1, certo? Então é um ano de aprendizado. É um ano para você absorver principalmente as informações de conhecimentos que você vivenciou no ano 1 para utilizar na expansão do conhecimento de modo geral. Então, se o seu ano pessoal é ano 2 e você está entrando em um ano 1, você vai ter que aprender com o ano anterior, que foi um ano 1 de ano pessoal, e também vai, ao mesmo tempo que você vai passando por novas experiências no ano 1, você vai ter que ir aprendendo com elas. Tá? Então, vai ser uma coisa meio que simultânea esse processo. Você vai ter que estar mais aberto, né? É tempo de se abrir para emoções e experiências, então se permita viver as questões de modo geral que vão se apresentando na sua vida. Como eu disse, 1 mais 1 é igual a 2, então é um com o outro, né? Eu com mais uma pessoa. Então é favorável para novas parcerias, para novas uniões, para se unir em sociedade, fortalece também vínculos familiares, tá? Então é um ano que vale a pena você buscar se reaproximar de pessoas da família, caso por alguma razão você tenha se afastado. É um ano para dar continuidade nos projetos iniciados no ano anterior. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Porque a gente finalizou um ano 9, mas o seu ano pessoal em 2025 foi provavelmente um ano 1. Então você vai continuar os projetos que você iniciou ao longo desse ano, não se esquecendo de iniciar novos projetos, porque é um ano de vibração 1 de vibração universal. Então, ao mesmo tempo que você tem que dar continuidade ao que você já iniciou em 2025, também se abra para novas experiências e começar novos projetos também. Não deixa parado, certo? É um ano de amadurecimento, então as experiências que você viveu agora, esse ano de 2025, elas vão produzir um grande amadurecimento interno, tá? Então, mais uma vez, esse processo de olhar para dentro de você vai ser muito importante. Trabalha também a sua confiança em si mesmo, tá? A autoconfiança vai ser muito importante para evitar principalmente conflitos e discussões desnecessárias. Então, use o conhecimento já adquirido, trabalhe a sua autoconfiança, olha para dentro de você, respira um pouco antes de dar uma resposta, às vezes meio de travessada, né? Para que você possa evitar algumas confusões e conflitos, às vezes à toa. Causa e consequência vão se misturando o tempo inteiro, né? Então, toda consequência vai também trazer uma experiência. Então, evite o excesso de racionalização do que você está vivendo, caso se questionando demais, pensando demais, às vezes a coisa está acontecendo e você está lá parado, tentando refletir, tentando pensar, e o ano 1 também está acontecendo, falando, olha, bora que não dá para ficar esperando não, se mexe aí. Então, use as experiências para que você possa crescer na vida, sempre com o entendimento de que o que você semeou vai ter um plantio lá na frente. Então, causa e consequência. Paciência. Então, palavra de ordem aqui, palavra-chave para um ano 2 é paciência. Então, paciência, paciência e paciência. Alinha o seu crescimento e as suas expectativas com a realidade vivida, tá? Então, não dá para querer meter os pés pelas mãos. Então, calma, projeta realmente seus projetos futuros, mas saiba que as coisas acontecem conforme
o tempo de maturação de desenvolvimento. Não dá para a gente semear uma coisa hoje e amanhã querer colher um fruto que nem germinou, a semente nem brotou ainda. Então tenha essa paciência e não se esqueça de que o ano 1 também vai exigir que você esteja em movimento, certo? Então, a cor do ano pessoal é o laranja. Então, caso você queira usar alguma coisa laranja, não precisa novamente ser monocromático ou monocromática, mas pode inserir a cor laranja aí. Inclusive, se você quiser colocar uma decoração laranja, né, na sua casa, na virada, pode ser também através da decoração, não precisa colocar através da roupa. Desde que você tenha por perto ali alguma coisa na cor do ano, já está valendo, vale a pena você aproveitar essa informação aqui. E agora o ano 3. Quem entra um ano 3 de ano pessoal? O que esperar? É um ano muito social, então é um ano voltado para relacionamentos sociais e troca de conhecimentos. Então é um ano que vai exigir muito isso, né? Que você troque experiências, conhecimento com as pessoas e que esteja de alguma forma envolvido no meio social. É um ano muito importante para comunicação, então expresse mais o que você pensa, o que você sente. Não é porque é um ano 3 que você tem que colocar tudo para fora igual uma coisa desenfreada, né? Você solta tudo, fala tudo e aí fala, não, é ano 3 mesmo, tem que falar, então vamos falar e doa quem doer. Não é bem por aí. Fale mais, se expresse mais, mas lembre da sociabilidade, tá? E cuidado com o excesso. Excesso na hora de falar, excesso com gastos, excesso com recursos, com tempo, com energia. Então, equilíbrio também aqui é bastante válido. Flexibilidade, então aprenda a ser mais flexível com as relações sociais e afetivas principalmente. Então, pensa, será que talvez eu também não sou uma pessoa meio difícil às vezes de lidar? Será que eu também não posso mudar um pouquinho meu jeito para melhorar o padrão de relacionamento? Então vale a pena também fazer essas reflexões. Lembrando que você vai ter que integrar, né, esse ano 3 com o ano 1. Então, usa sim para fazer essas conexões sociais e afetivas e possivelmente, se você conseguir juntar bem essas duas vibrações do 3 com 1, essas relações sociais e afetivas, elas podem eventualmente beneficiar e te auxiliar nesses novos inícios e novos projetos de 2026 do ano 1, certo? Aprendizado também vem aqui como forma de consequência de mudanças de padrões de vida. Então, se no ano 1 e no ano 2 você aproveitou bem, fez as reflexões, projetou, usou ali o ano 2 para fazer algumas mudanças também, algumas reaproximações com familiares, enfim, usou bem essas vibrações, no ano 3 você consegue fazer algumas mudanças de padrão da sua vida de modo geral. E aí você consegue aprender com essas mudanças. Abertura, então sempre deixe aberto o caminho e as portas para que o novo possa surgir na sua vida, principalmente aquilo que vem assim meio, opa, apareceu, uma coisa meio inesperada, uma oportunidade. Esteja pronto, tá? Porque no ano 3 as oportunidades elas podem passar e aí você tem que estar pronto. É como se você, quem já teve a experiência vai saber o que eu estou falando. Vai viajar, vai principalmente lá para a Europa e aí você vai pegar metrô ou trem. Se você não tiver pronto na hora que vai sair o trem ou o metrô, ele não espera. Ele abre a porta, deu tempo, a porta fecha, ele vai embora, você fica para trás. Então esteja preparado para essas oportunidades que vêm inesperadamente para que você, vamos pular aqui e aproveitar. Mudanças nas relações também podem acontecer, né? Essas mudanças aqui elas vão ser mais internas do que externas e elas vão transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas de modo geral. Fale mais, como eu já disse, né? Expresse mais, verbalize mais o que você pensa, o que você sente, o que você gostaria. Não guarda muito, não é, como eu já disse, não é falar tudo sem filtro, mas não fica remoendo. Alguém fez uma coisa, nossa, não gostei. Aí você guarda, fica remoendo aquilo, não coloca para fora, você acaba gerando um desconforto tão grande em você que poderia ter sido evitado simplesmente pelo fato de falar, olha, vamos sentar, vamos conversar, eu preciso te falar uma coisa, não gostei, não foi legal. Uma boa, na paz, né? Então não precisa gerar discussões, brigas, conflitos, é realmente o entendimento de que
precisa ser verbalizado que você está carregando ali dentro de alguma forma, tá? Então, use a sua comunicação e expressão no ano 3. E a cor é o amarelo. Lembrando que uma pecinha de roupa, um detalhe, uma decoração já ajuda. E o ano 4? O que esperar? Se você entra em um ano 4, é ano para organização. Lembra que o ano 4, pensa numa cadeira ou numa mesa. 4 pés para sustentar. Só a cadeira de 3 pés lá da Ana Maria, daquele meme, que não sustentou e acabou ela caindo no chão, né? Então, lembrando, 4 pés pelo menos para sustentação. Então, organização, estruturação, é um ano para ter foco, principalmente disciplina ali, com racionalidade nos objetivos, tá? Então, é essencial que você tenha essa organização, esse preparo, essa disciplina e cuidado com o corpo, porque o 4 fala da estrutura. Qual é a sua estrutura? O seu corpo físico. Então, cuidado com a saúde física, principalmente, mas, claro, mental e emocional, que refletem na questão física diretamente, tá? Então, cuidado com as estruturas, cuidado com a sua casa, cuidado com os seus bens materiais que você usa no dia a dia, que são recursos que você precisa para o trabalho, por exemplo. Tudo que é sustentação e base, tenha atenção redobrada. Não se esquecendo de que você vai estar estruturando coisas e, ao mesmo tempo, iniciando novos projetos com a vibração do ano 1. No trabalho, é um ano para trabalho intenso e vai gerar resultados que são duradouros e sólidos. Pode ser um resultado um pouco mais lento? Pode. Depende muito de como você veio carregando essas energias dos anos anteriores e se você projetou, de fato, uma semente que leva mais tempo mesmo, né? Então, às vezes o resultado não vai ser imediato, não vai ser, eu comecei um projeto em 2026 e já iniciei o ano já colhendo frutos. Talvez não. Talvez leve tempo por conta desse processo de maturação e de estruturação que o ano 4 exige. Mas não se esqueça, inicie, dê movimento, dê ação, né? Faça as coisas acontecerem, mas com intensidade, com foco, estruturação e organização, criando bases sólidas, bases concretas. Não é ano para descanso, não é ano para tirar férias, não é ano sabático, é um ano para você realmente focar e fazer a coisa acontecer, principalmente estruturando o que você quer, certo? Networking é muito válido, então é um ano que, se você aproveitar bem, você pode fazer boas conexões, criar bons vínculos, e isso, claro, reflete diretamente na vibração do ano 1, né, o ano universal 1, que você pode aproveitar essas conexões para beneficiar eventualmente novos projetos, novos inícios, mudanças, começos de situações novas na sua vida. Colaboração. É um ano que favorece a colaboração e a ajuda no meio social de modo geral. Então, é importante que você esteja aberto para receber essa ajuda e também para oferecer quando for solicitado, quando for necessário. Tá? Então, é um ano de trocas também de ajudas mais sociais. A ajuda social que eu digo aqui não é que você vai ter que distribuir comida para pessoas moradoras de rua, não é isso, não necessariamente. Caso você queira fazer, fica a seu critério. Mas essa ajuda que a gente fala aqui do ano 4 é realmente assim, as conexões até mesmo do dia a dia mesmo, tá? Então, eventualmente, assim, alguém do seu trabalho, alguém da família, alguém próximo que precisa de uma ajuda e você ajuda a pessoa, ela depois te retribui. Então, essas ajudas mais cotidianas mesmo, certo? É ano de responsabilidade, né? 4, estrutura, é assumir a responsabilidade em tudo. Então, errou? Desculpa, errei, assumo meu erro, vou consertar, ponto. Fim de história, certo? E não, mas foi fulano, mas o ciclano. Começou a juntar muita justificativa para tentar maquiar o erro e tirar a responsabilidade das suas costas, você não está aproveitando bem essa vibração do ano 4, que vai te trazer o amadurecimento, né? A estrutura. Putz, errei. Perdão, desculpa. Fiz errado realmente, vou consertar, já resolvo isso. Vida que segue. Acertou? Continua, tá no caminho certo. Simples assim, certo?
E a praticidade é um ano para desenvolver habilidades práticas, coisas que você vai usar no dia a dia. Então, usar essa vibração da praticidade é a estabilidade, é o cotidiano, é a coisa prática, preto no branco, real, certo? Então, use essas vibrações, integre com o ano 1. Então, estabilizou, assumiu responsabilidades, usou ali para criar networking, conexões, ajudou pessoas, as pessoas ajudaram você, bota em prática aí com novos projetos e novos caminhos. E a cor é o verde. Se você perceber, vai seguindo, né, a escala do arco-íris. Ano 5. O que esperar de um ano 5? Quem nunca ouviu a famosa frase "me deu 5 minutos", certo? O ano 5 é um ano de libertação. É um ano que você quer aproveitar, que você quer se soltar, quer viver coisas novas, novos padrões, estar receptivo para o inesperado, para coisas que acontecem assim, opa, aconteceu, né? Não estava planejado e de repente aconteceu. Então você tem que ser uma pessoa um pouco mais flexível realmente, porque as coisas vão acontecer e é isso, tá? É tudo ao mesmo tempo acontecendo ali, você tem que dar um jeito na hora, não dá para ficar pensando muito, às vezes tem que improvisar mesmo, tá? O ano 5 também favorece viagens. Ah, nem gosto muito de viagem, mas aproveita um dia, vai fazer um passeio, nem que seja curto, nem que seja na cidade vizinha, nem que seja para você, nossa, eu vou sentar num parque lá na cidade vizinha tomar um café. Faça alguma coisa, tá? Favorece viagens, lazer, conexões também com novas amizades, explorar novos relacionamentos, ou até mesmo dentro das relações que já existem, novas maneiras, novos lazeres, prazeres e diversões em parceria com esse relacionamento. Então, esteja aberto realmente, porque o ano 5 é um ano dinâmico, é um ano mais de... Ele traz uma certa festividade, né? Uma coisa muito social, muito alegre, muito expansiva. É um ano também que pode acontecer rompimentos de vínculos sociais afetivos, sociais e afetivos antigos que não agregam mais nada. Então, defasou. Nossa, isso aqui nem tá tendo mais nada aqui de valor nessa relação, não me agrega nada. É uma pessoa que não fede, não cheira mais para mim. Corta. Esse vínculo vai ter que ser rompido, porque o ano 5 ele faz isso, tá? Relacionamentos defasados ou que não agregam mais, eles simplesmente acabam sendo desligados. O ano 5 também traz o exagero, então cuidado, porque a busca de liberdade ela pode ser tão intensa que eventualmente você, opa, passou do ponto, nem percebeu. E aí junta o sem noção e o sem limite no ano 5, e aí a coisa fica bastante bagunçada. Então, cuidado. Prazeres e diversões são muito bem-vindos em 2026, mas não dá para viver de festa. Não dá para você, a não ser que você seja um herdeiro, que você não precise trabalhar, e aí sim, aí vai viver um ano 5 bem vivido aí, só festejando e viajando. Inclusive, se você quiser me convidar para viajar junto, bora que eu faço minha mala agora. Mas é um ano 5, ele pede realmente que você aproveite as experiências, porém, pés no chão, né? Tem conta para pagar no final do mês? Então vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer, certo? Os valores corporais podem se sobressair aos valores emocionais, mentais, enfim, tá? Então, o que que isso significa? Eventualmente, o cuidado com o corpo pode estar um pouco mais evidenciado, valorizar mais as questões corporais pode ser um pouco mais intenso até do que valorizar as questões emocionais. Não significa que você, entrei no ano 5, eu só vou me relacionar com quem esteticamente é impecável, perfeito. Não. É que às vezes você vai dar um pouquinho mais de valor para essa questão mais corporal, tá? Então, isso pode se sobressair. Novas crenças também podem fazer parte desse novo ciclo e crenças antigas que defasaram, perderam valor, vão começar a ficar para trás. Às vezes, num processo natural que você nem vai perceber que isso está acontecendo, muda uma crença antiga, entra uma nova no lugar e a coisa acontece. Às vezes é importante você parar e refletir, né, se essa crença realmente tá sendo útil ainda? Tá trazendo alguma coisa boa? Não, não tá. Então vamos aproveitar o ano 5 e descartar. Às vezes vai acontecer num processo realmente natural.
O ano 5 junto com o ano 1, aí, de novo, né? Aquela questão que eu falei, juntar o sem noção com o sem limite, porque o ano 1 ele perde movimento, rapidez. O ano 5 também é muito acelerado, né? O famoso me deu 5 minutos. A mudança rápida, as coisas acontecendo assim, em segundos, frações de segundos, né? A coisa muito, muito dinâmica. Então, cuidado, porque isso pode trazer uma pressa, uma ânsia de novidades, de coisas novas, de viver as experiências, que vai eventualmente ocasionar estresse por conta de ficar nervoso ou irritado com pessoas mais lentas, ansiedade, impaciência, agitação, nervosismo. Então, cuidado. Desacelera um pouco, usa as duas vibrações, dá o dinamismo, faz a coisa acontecer com mudanças rápidas, mas não é também a cada 5 minutos você vai lá e vira a sua casa de ponta cabeça e muda completamente a decoração, muda de emprego toda hora. Não é isso, tá? Então, assim, cuidado para não exagerar, né? Não ficar uma coisa estratosférica o negócio, né? Então, passa do limite. Fortalecimento da autoconfiança é muito importante. Então, confia mais em você ao longo desse ano de 2025. Se você entra com um ano pessoal número 5, até para que você possa usar essa autoconfiança para iniciar os novos projetos. Lembra que a gente tem que assumir alguns riscos com cautela, com segurança? Então, de novo, cuidado com os excessos, com as negligências, mas também usa essa autoconfiança e fala: não. Aqui eu banco, eu sustento esse projeto, eu vou tocar, vou fazer a coisa acontecer. Usa essa autoconfiança para tomar boas decisões, certo? Cor pessoal, azul, é o azul claro, tá? O azul mais clarinho realmente. Não esse azul tão escuro aqui que a gente já vai ver. E o ano 6? Tá procurando um casamento? Tá esperando um casamento? É um ano que vai favorecer, mas vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Diplomacia. O ano 6, ele traz a vibração da diplomacia. Então, é manter o equilíbrio, principalmente nas relações sociais e afetivas. É meio que fazer a política da boa vizinhança, sabe? Então, você vai estar mais diplomático mesmo. Não é botar panos quentes, mas, eventualmente, você tem uma situação no trabalho ou na família, por exemplo, que a pessoa tá brigando com outra e aí você entra no meio da jogada, você consegue, com jeitinho, apaziguar a situação, entender os dois lados e fazer com que os dois lados se acalmem e se entendam. Então, isso pode acontecer com a vibração do ano 6, tá? Pode trazer mais essa diplomacia. É um ano também para estabilização, principalmente dos sentimentos, e também para assumir responsabilidades. Ele é um pouco similar aqui com o ano 4 nesse sentido, tá? De assumir responsabilidades. Então, acertou, segue, errou, opa, desculpa, foi mal, vou consertar, rapidinho já resolvo e vida que segue, certo? Os relacionamentos também podem ser consolidados nesse ano de vibração 6, né? Se é um ano pessoal 6 para você, ele também é um ano que a relação familiar fica muito evidenciada. Então, fortalece muito, principalmente para reaproximação de relacionamentos familiares, caso por alguma razão tenha se distanciado, ou até mesmo para fortalecer realmente ainda mais os vínculos familiares, tá? Fortalece esses laços. Casamento também é favorecido caso, obviamente, você já tenha algo em vista, facilita ainda mais. Se você não tem nada em vista, nossa, tô sozinho, tô sozinha já há muito tempo e não aparece nada. Vou casar em 2026, então só porque entrou um ano 6? Calma, não é bem por aí. Tudo é causa e consequência. Se você fizer movimentações para que isso aconteça, se você se abrir realmente, né, para o social, para o novo, se você aproveitou os anos anteriores principalmente, mesmo que, nossa, entrei o ano sozinho, não estou com ninguém, mas eu aproveitei muito bem os anos anteriores, principalmente o ano 5, aquela questão mais social, fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas, expandi muito o meu círculo social. No ano 4 também fiz networking, fiz conexões, usei no ano 2 um com o outro, fui conectando com pessoas. Tudo isso influencia, tá? Eventualmente pode ser uma coisa que você nem espera que de repente acontece e você, opa, nossa, tô com a aliança no dedo, já nem vi e aconteceu. Tá? Então pode eventualmente acontecer alguma coisa nesse sentido. Então
Não se esqueça, não é porque entrou o ano 6 que já pode ir comprar as alianças e marcar a data do casamento sem ter uma pessoa. Então, calma, deixa a coisa acontecer, certo? Então, calma, né? Então, a pressa vai só prejudicar realmente seus projetos. Então, a demanda emocional, ela pode ser bastante alta num ano de vibração 6, porque de repente você tem que apaziguar uma coisa, ser mais político aqui, mais politizado ali, mais diplomático. Então é como se eventualmente você ficasse meio que apagando alguns incêndios, né? E isso vai gerando uma certa demanda emocional para você. Só que calma, respira. Você não precisa ficar também toda hora apagando incêndio e querendo corrigir ou consertar problemas das outras pessoas. Não é porque é um ano 6 de diplomacia que você tem que ficar equilibrando o prato das outras pessoas. Faça por você também. Então, calma, respira, faça uma reflexão também, porque é um ano que pede para fazer um balanço geral dos anos anteriores. Então, reflete aí, ano 1, 2, 3, 4 e 5 que você já vivenciou, o que aconteceu, tá? Então, já está um bom caminho andado nesse ciclo de 9 anos. Para, reflete, já começa a deixar algumas coisas para trás, ver o que segue, o que não, certo? E claro, não se esqueça da movimentação do ano 1. Outra coisa, ano 6 e ano 1, diplomacia e começar coisas novas. Cuidado para eventualmente você não querer tomar as questões dos outros e falar, deixa que eu faço. O do outro é do outro. Ele que faça o por ele, tá? Então faça por você. Novos valores podem acontecer também, né? Mudanças de valores aqui, surgimento de novos valores e pessoas também que podem causar um impacto bastante significativo na sua vida, tá? Então, surgem pessoas novas na sua vida que podem eventualmente mudar realmente assim o cenário, né? A situação da sua vida de modo geral. E a introspecção. Tempo de se voltar para dentro, procurar as respostas no interior mais uma vez e não no exterior. Foco em atividades intelectuais. O que é isso? Leitura, inclusive está bem baixa, né? Ultimamente, infelizmente, né? Virou uma coisa bem demodê, como se falava antigamente, mas retoma isso, tá? Nem que seja para você ler um livro a cada tantos meses, mas coloca aí uma atividade mentalmente estimulante, uma leitura, alguma troca intelectual, algum estudo, né? Alguma coisa que você possa se estimular realmente de maneira intelectual, certo? E a cor do ano 6 é o índigo, que é um azul escuro. E aí sim, um tom mais voltado para essa cor aqui, né? Um pouco mais escuro mesmo. Ano 7. Reflexões muito importantes para esse ano 7. É extremamente espiritual, é um ano muito ligado com aperfeiçoamento, com se tornar especialista. Então, é necessário que você analise as atitudes para refletir tudo que você já veio vivenciando nos anos anteriores, as experiências passadas, as atitudes passadas, para identificar como você vai conduzir daqui para frente. Então, reflexões muito importantes. Especialização, independente do que você faça, é bom você buscar se especializar. Ah, não tem um curso de especialização na minha área, mas tem alguma coisa que você possa fazer para se tornar especialista em alguma coisa? Vai fazer. Vai estudar, vai ler, vai buscar alguma informação, claro, alguma informação válida, concreta, sólida, né, na internet, para que você possa agregar isso no seu trabalho, na sua vida de modo geral, porque é importante você que entra no ano 7 se especializar, certo? E aí você vai ter que se especializar dando novos inícios em questões novas da sua vida. Eventualmente você vai ter que começar a se especializar e já colocar em prática, né? Porque o ano 1 vai exigir movimento, então faça esse movimento. De repente vai ser uma sensação de trocar pneu com o carro andando? Pode ser que sim, mas você vai ter que dar ter um jogo de cintura, um traquejo ali para fazer a coisa acontecer, se especializar e colocar em prática ao mesmo tempo. Resolução de conflitos emocionais e evitar maus entendidos são também aqui situações que podem acontecer com frequência na sua vida ao longo de 2026 se você entra em um ano 7. Então,
De novo, entra um pouco o lado que já vinha sendo trabalhado no ano 6, né, da diplomacia, então resolver conflitos emocionais, mas agora não tanto dos outros, mas questões mais pessoais. Então, você resolver os seus conflitos emocionais. Então, se você trabalhou bem no ano 6, você já vai ter até uma facilidade, né, para lidar com essas questões aqui. É um ano muito espiritual, então conexões espirituais são necessárias, questões místicas, filosóficas, que tragam algum tipo de elevação de propósito de vida, uma elevação de padrão vibratório espiritual, então são muito bem-vindas ao longo de um ano 7. Então faça conexões espirituais dentro da sua fé, dentro da sua crença, mesmo que você não acredite em nada, procure alguma coisa que você possa trabalhar a sua espiritualidade. Espiritualidade é essa conexão consigo mesmo, né? Uma busca de um propósito na sua vida. Não precisa de fato buscar isso numa religião. Mas caso você tenha religião, você pode se apoiar nela. Introspecção também, isso é uma continuidade do ano 6, né? De você se voltar para dentro, trabalhar bastante essa introspecção, essa buscar as respostas dentro de você. O ano 7 ele não valoriza tanto as questões materiais, porque o material ele vem como uma consequência da interiorização, das reflexões, das conexões espirituais, daquilo que você trabalha internamente. Então não é um ano de fato que, nossa, você vai rachar de ganhar dinheiro no ano 7. O ano 7 não necessariamente ele vai favorecer isso, mas caso você faça um bom processo de interiorização, de trabalhar as questões espirituais, isso pode vir como uma consequência, certo? Desacelerar é um ano para parar, respirar, ter calma e utilizar muito da intuição. Aproveita a sua intuição, sua conexão com algo sagrado, com o espiritual, com algo mais elevado, ou até mesmo a sua intuição, aquilo que vem de dentro de você que você não sabe explicar, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Não tem problema se você acha que é da sua cabeça. Se tá vindo uma intuição, não importa de onde está vindo. Se vai ser benéfico para você, segue e aproveita essa conexão. E a cor do ano pessoal 7 é o violeta. O que esperar então do ano 8? Ano 8, sim, é o número que traz a vibração do dinheiro. Mas a gente já vai ver também, não é porque entrei ano 8 que eu vou ganhar na Mega da Virada. Não necessariamente. É um ano de poder, é um ano que traz esse estímulo para tomar decisões com sensatez, com poder, sem excesso e principalmente sem o abuso de autoridade. É um ano de intensidade, é um ano com muito foco no trabalho principalmente, nas questões futuras, nos resultados que você espera lá na frente, em estudos, em trabalho, em tudo que você faça, coloca realmente muito foco, muita intensidade, muita dedicação. Também é um ano para colocar a mão na massa. Então você vai aproveitar o ano 6 e 7 para fazer essas reflexões internas, e no ano 8 você vai colocar em prática, você vai botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Tá? Então usa a experiência dos anos passados para aperfeiçoamento do ano 7, para entendimento de algumas questões do ano 6, e você coloca em prática no ano 8, já iniciando realmente ali projetos novos, começando coisas, desengavetando projetos antigos, né? Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, 8 e 1 aqui para você. Autoprojeção, forte impulso para se autoprojetar. Então, você consegue se projetar em direção aos seus objetivos, em direção às novas formas de realização pessoal também. Então, aquilo que antes te realizava, talvez no ano 8, eu acho que não me realiza mais tanto isso, então tem que mudar. E aí você busca novas formas de autorrealização com novos começos, e aí eventualmente você vai encontrando novas maneiras realmente de falar, nossa, agora sim, estou realizado, estou realizada. Novas filosofias também podem acontecer ou consolidação de filosofias anteriores, tá? Então, especialmente sobre como é a sua dinâmica no mundo, como você lida com as questões do mundo, como é estar no mundo e ser do mundo para você. Você vai utilizar essa filosofia, né, de entender essa dinâmica de como você interage com as questões mundanas e consolidar algumas coisas ou adaptar e mudar ou trazer novas filosofias de vida. É um ano de autoconsciência, então olhar mais para dentro de você, não de forma superficial. Eu olho no espelho, é isso que eu vejo. Não.
se aprofunda. Se você tivesse que olhar para você e descrever o que está lá dentro, o ano 8 é um ano muito bom para você fazer essa análise e conseguir, de fato, descrever e explicar a sua essência para alguém, por exemplo. Trabalha muito o autoconhecimento nesse ano de vibração 8. Determinação é um padrão muito forte aqui do ano 8 também, então fortalecer essa determinação, coragem, a ambição, o foco, o bom senso também nas suas buscas, porque não é porque você tem foco em alguma coisa que você vai ficar com uma visão unilateral. Então, focou, fez o que tem que fazer, usou sua determinação, seu esforço, mas percebeu que algo não está dando certo, que não está saindo do lugar, reflete. Por que que não está dando certo? Será que eu estou focando em coisa errada? Será que eu estou colocando meu esforço num lugar que não está trazendo o resultado que eu espero? Adapta a coisa no meio do caminho se precisar, né? Porque a gente está numa vibração de ano 1, então começos e recomeços. Então, se precisar, reflete, já começa de novo e toca o barco. E o ano de vibração 8 também traz a conexão com o dinheiro. É um ano que favorece bastante as questões financeiras. Então, aproveite se você aproveitou bem os anos anteriores, principalmente até pela especialização do ano 7, você pode ganhar mais dinheiro no ano 8. Então, use. De novo, não cruze o seu bracinho, senta lá na beira da sarjeta da calçada, tomando um suquinho, e aí você espera, o dinheiro vem, ano 8 vai cair na minha conta, um Pix milagroso. Não, não vai. Então, faça por onde, certo? Depois não venha falar que, é ano 8, não ganhei dinheiro. Você se esforçou, fez o que tinha que fazer? Então, aproveita a vibração, tá? Então, usa realmente o que tem de disponibilidade energética, porque pode aumentar os seus ganhos, certo? E a cor do ano 8 é o rosa. O que esperar de um ano 9, que foi um ano de 2025, foi um ano 9 universal. Todo mundo viveu a vibração do ano 9 ao longo desse ano. Ano de encerramentos. Então, se você entra num ano 9 e um ano 1, nossa, mas e agora? É encerramento e novos começos? Sim, a coisa acontece simultânea. Você está encerrando alguma coisa e começando uma coisa nova. Simples assim. Não tem mistério, tá? Então, você vai encerrar situações que não agregam mais, que, enfim, deu o que tinha que dar, saturou, já extraiu até a última gota e secou a fonte. Então, fecha realmente esses ciclos, encerra, para que comece um novo ciclo depois no ano seguinte. Cargas emocionais são muito fortes e intensas no ano 9, então é necessário que você reavalie as experiências vividas de tudo que você passou até agora. Então você entra um ano 9, saindo de um ano 9 universal. Então você vai ter 2 anos para fazer essa reflexão. Então aproveita. É como se fosse um repeteco, né? Você está tendo ali um replay instantâneo, igual ao desenho do Pica-Pau, para você aproveitar e refletir de novo as questões que você viveu. Os caminhos precisam ser recalculados, então recalcular algumas rotas, concluir projetos, principalmente aqueles que já vêm há bastante tempo, que está se arrastando, empurrando com a barriga. Então aproveitar para amadurecer também e ter mais autocontrole emocional. Então, se você já fez isso com a vibração do ano 9, universal agora, o ano que vem reforça isso, tá? Aproveita bem. Algumas coisas podem ressurgir. Lembram que eu disse? A vida é cíclica. Então, não é porque fechou um ano 9 que nunca mais eu vou olhar para isso na minha vida. Fechou um ano 9, começou um outro ciclo, tudo de novo. Então, as coisas são cíclicas. Alguns projetos podem ressurgir e aí, de repente, você olha para eles e fala: tá, calma aí. Vamos dar uma roupagem diferente? Vamos olhar de novo para isso? Vamos dar uma mudada em algumas coisas aqui para poder colocar em prática. Isso pode acontecer, tá? Ou simplesmente eles aparecem e você fala: não, isso aqui já era, já perdeu o timing, já foi, tchau. Joga fora, descarta realmente para tirar e deixar espaço para coisa nova. As definições precisam estar claras, então traça suas metas, os seus objetivos de forma clara para os anos seguintes, para você saber qual caminho você quer trilhar. E, claro, novo ciclo vai se iniciar, você tem que estar com as coisas bem preparadas. Então, os ciclos vão acontecendo,
tudo vai se renovando, nem tudo precisa ser um adeus, pode ser um processo de transformação realmente. Os fechamentos vão ser naturais, as coisas vão acontecendo eventualmente sem você se dar conta. Algumas coisas finalizam, alguns relacionamentos terminam, pessoas se afastam. Natural, a coisa vai acontecer, sem você perceber muitas vezes. E também, assim como o ano 7, é um ano muito espiritual, é um ano de conexão com a espiritualidade, e é extremamente necessário que você faça isso. Cuidado com a espiritualidade, cuidado com a mente, com o espírito. Tanto no ano 4, 7 e 9, é importante você trabalhar bastante a sua essência, tá? Então, terapia é muito bem-vindo nesses anos 4, 7 e 9. Todos os anos, obviamente, mas principalmente nesses anos de vibração 4, 7 e 9. E a cor do ano de vibração 9 é o branco, não é o meu ano pessoal. O meu ano pessoal esse ano vai ser 3, então amarelo, mas agora estou de branco, não é porque coloquei a vibração do ano para mim, tá? Foi só realmente a cor que eu escolhi para gravar o vídeo aqui. Então, o que esperar de um ano 11? Lembrando que é um ano mestre, né? 11 e 22. É um ano também de muita espiritualidade, de devoção, de trabalhar a sua fé, não necessariamente a fé religiosa. É um ano de resgates, porque somando, né, 1 mais 1, a gente tem o 2, então ele também carrega a vibração do 2. Então é um ano também de reaproximações, de resgates, principalmente de questões familiares e da sustentação desses laços através da fé. Ele fala muito da união familiar no ano 11, tá? Então essas reconexões familiares são muito importantes no ano 11. A doação também é algo bastante presente. Então, a energia é muito voltada à doação ao próximo e à empatia. Então, isso pode acontecer, né? Você ser chamado a algumas ações ali de doação ou de empatia com o próximo. De novo, não é porque é uma vibração 11 que você precisa sair fazendo caridade em grupos sociais ou, eventualmente, distribuir comida para pessoas em condição de rua. É do seu jeito, tá? Da maneira como você encontrar a facilidade de fazer essa doação, pode ser eventualmente no trabalho, na família, nos amigos, com os amigos, e também a questão da empatia, né? Trabalhar muito isso de se colocar no lugar do outro. As experiências também vão trazendo muito conhecimento, então é um momento de absorver essas experiências, esses conhecimentos e se abrir para as emoções de experiência e experiências novas que vão ser vivenciadas ao longo de um ano de vibração 11. Teste de paciência. Entrou no ano 11, você vai ter que respirar fundo muitas e muitas vezes antes de tomar algumas decisões. Não se esqueça, 11 e 1 vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Ano 1 pede dinamismo. O 11 vai testar sua paciência e pedir calma, desacelera. Antes de começar qualquer coisa, para um pouquinho, dá um passinho para trás. Pensa, vê se faz sentido. Fez? Começa. Não fez? Volta para o planejamento. Simples assim, tá? Então as coisas precisam acontecer simultaneamente. As emoções vão trazer aqui de forma prioritária, na verdade, para que a qualidade dos relacionamentos se sobressaia à quantidade. Então, é melhor eu ter 5 bons amigos do que 50 amigos que não estão me agregando. Então, no ano 11, talvez você vá refinar melhor as suas relações sociais e afetivas pela qualidade e não pela quantidade. E o egoísmo ele vai ficar cada vez mais de lado no ano 11, porque você vai trabalhar muito essa conexão do um com o outro, né? Com a caridade, com a doação e com a empatia. É importante também sair da zona de conforto e compartilhar mais de você mesmo. Então, o ano 1 ele pede, né? Um mais o outro ali também, né? Você compartilhar um pouco de você. E também, ano bastante espiritual, assim como 7, assim como 9. Então, o crescimento espiritual fica bastante evidenciado. É preciso combater o estresse e fortalecer a autoconfiança. Então, para, respira, dá uma tranquilizada, se conecta com alguma coisa aí que você acredita, com algo superior, reflete antes de começar os novos projetos, volta para o planejamento se precisar e toca o barco. As cores do ano
de 2026, caso você entre com o ano 11. Cores claras de modo geral, tá? Isso para qualquer ano, tá? Seja 2026, 27, todo ano que você entra no ano pessoal de ano 11, qualquer cor clara, tá? Cores pastéis, bege, azul clarinho, amarelinho clarinho, tudo que é mais clarinho você pode aproveitar essas vibrações de um ano pessoal 11. E por fim, o ano pessoal 22, um ano mestre muito forte, é o ano mais forte da numerologia, tá? É o que vai trazer muita intensidade, é um número mestre, então ele traz a possibilidade de realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Basicamente, nada vai impedir, se você tiver foco, discernimento, equilíbrio, fazer as coisas de fato acontecerem. É um ano também de muito poder, e esse poder pessoal ele fica em alta, mas não perca a sua humildade, porque o 22 também ele carrega a energia do 4, então a estabilidade também é importante, né? A estrutura também é importante. Então lembra das suas raízes, das suas origens e não deixa o poder subir a cabeça. Organização, muito necessária, né? A vibração do 4 também está incluída, está embutida na vibração do 22. Então, organização, clareza, racionalidade dos objetivos, muito importante para que você possa concretizar de fato o que você deseja. Saúde também é importante tomar cuidado, porque, de novo, volta lá para a vibração do 4, né? Então, disciplina e atenção com a saúde, principalmente do corpo, mente e espírito de modo geral, mas o corpo principalmente. Conquistas vêm através do trabalho árduo, né? Então, as conquistas tendem a ser duradouras e sólidas. A realidade também precisa estar bem clara para você. Então, representa o mundo material e a capacidade de transformar desejos em realidade. O que você quer transformar em realidade? Você tem que ter clareza para conseguir transformar, tá? Então, olhar com realismo também. E a construção, que é um ano de construção, de trabalho, de poder, de lógica, de otimismo. É um ano muito forte para a realização pessoal e material, para você conseguir alcançar as realizações que você deseja alcançar. Certo? Então, cores para para o ano pessoal 22. Basicamente, qualquer cor, desde que você evite preto e cinza. Todas as outras cores são favoráveis. Então, pode usar aí qualquer cor que você deseje para essa virada, se o seu ano é 22, desde que você evite o preto e o cinza, ou pelo menos o excesso dessas cores. Acredito que dificilmente alguém vai passar tudo de preto ou tudo de cinza, né? Mas tem quem gosta, né? Então, se você puder evitar pelo menos o excesso, é bom para que você possa aproveitar a vibração desse ano 22. Então, um breve resuminho aqui das cores pessoais. Ano 1, vermelho. Ano 2, laranja. 3, amarelo. 4, verde. 5, azul. 6, índigo. 7, violeta. 8, rosa. 9, branco. 11, cores claras de modo geral. E 22, basicamente, qualquer cor, desde que você evite preto, cinza e as outras cores estão liberadas. Então, um feliz ano 1 para todo mundo, um feliz novo ciclo que você possa aproveitar para iniciar de fato novos projetos, fazer com que 2026 seja de fato um ano de recomeços, de novos começos, de novas conquistas, de novos caminhos e de muita realização, né? Para que a gente possa alcançar de fato os nossos objetivos. Da numerologia, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou fazer algumas tiragens com o tarô para a gente ter uma visão geral, um panorama geral de como vai ser 2026. Então, eu vou fazer junto com vocês. E antes que alguém questione, não, eu não olhei nada, tá? Então, eu não gosto de olhar antes, inclusive. Eu sempre deixo para fazer junto com vocês as leituras, principalmente as leituras de tarô, né? Então, eu deixo sempre realmente para fazer no momento que eu vou fazer, seja live, seja gravação, seja o que for, porque eu não gosto de ser, de alguma maneira, influenciado depois na hora da tiragem. Então, eu vou fazer uma tiragem que é a mandala astrológica. Eu vou colocar aqui os 12 setores para 2026, para a gente ter uma noção de como as coisas vão acontecer.
certo? Lembrando que eu vou fazer essa leitura um pouco mais geral, realmente, para que 2026, no começo do ano, se tudo correr bem, a gente faça uma live aí com coisas mais específicas para que vocês possam, inclusive, perguntar o que vocês gostariam, tá? Então, vou embaralhar aqui. Eu não vou cortar a gravação, eu vou deixar como realmente é o processo de embaralhar, de tirar, para que fique uma coisa bem realista mesmo, tá? Para não parecer que eu tô colocando nada do jeito que eu gostaria, porque eu não faço isso, nunca fiz, e não vai ser agora que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui os 12 setores, vou tirar com o tarô e com o cigano, para a gente poder ter um nível maior de detalhes. Claro que alguns setores eu vou adaptar um pouco conforme a leitura, por conta das casas astrológicas, tá? Então, algumas eu vou fazer umas pequeninas adaptações, tá? Nada que mude o contexto realmente do que é a casa. Eu, inclusive, vou colocar as cartas viradas para baixo inicialmente, para que eu possa depois olhar junto com vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui, 12 cartas do tarô. Vou colocar as 12 cartas do cigano. E aí eu vou abrindo, mostrando para vocês e explicando aqui o que a gente pode esperar dessa vibração. Confesso que eu também estou bastante, não vou dizer ansioso, mas curioso com relação ao que esperar desse ano de 2026, porque 2025 foi um ano bastante... Eu acho que teve muita oscilação, muita mudança, muita coisa acontecendo, Foi tudo muito intenso, eu acho. Foi um ano de intensidade. Então vamos ver o que 2026 nos reserva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos lá. A casa 1, que é o ascendente no mapa natal, ela, além de falar da saúde, fala do corpo físico, mas também ela fala de como a gente abre caminhos na vida. Então aqui, como o ano 2026 vai nos permitir, né, novos caminhos, novas aberturas aqui de projetos e também dos nossos interesses na prática. Então, para o ano de 2026, começamos interessante, tá? Carta do tarô, 6 de ouros. E no cigano, carta do sol com o ás de ouros. Uma combinação bastante forte, bastante interessante, até pelo fato de ser duas cartas de ouros. Então, a gente tem aqui uma grande possibilidade de fato, né, até pelo simples fato de a gente iniciar um ano 1, de começar realmente um ano, de ter essa vibração de ano 2026, com forte possibilidade de início de novos projetos, de possibilidades de enxergar longe, né, os projetos que a gente tem, projetar eles lá na frente com expansão, com a possibilidade, inclusive, de receber ajudas e também ser chamado a ajudar outras pessoas nos projetos que estão sendo iniciados. Então, acredito que é um ano que a energia vai estar bem favorável para que a gente possa, de fato, fazer a coisa acontecer. Seja através das trocas, das ajudas, dessa percepção
visual, né, do projetar esses projetos lá na frente, uma proteção bastante forte, porque a carta do Sol também traz proteção, a clareza, né, então aquilo que a gente já conversou no começo da live aqui, da gravação, inclusive, de ter essa clareza, essa percepção do projeto lá na frente, né, então é um ano que a gente projeta para 9 anos, então já começar a idealizar realmente as coisas para lá na frente. Bom, casa 2 fala sobre o dinheiro que a gente produz e gasta, né? Então são as nossas produções, é como a gente ganha e gasta dinheiro. Então vamos lá, questão financeira de modo geral. Bom, já temos aqui uma questão. Carta da Torre no tarô, carta do Jardim no baralho cigano. Então, o que a gente percebe aqui em 2026, questões financeiras? Carta da Torre é uma carta que às vezes as coisas vão precisar passar por um grande processo de reestruturação, como se algumas bases tivessem que realmente vir abaixo. Desestruturar alguma coisa para reconstruir, para passar por um processo de reconsolidação, de reconstrução dessa questão econômica, tá? Então, recomendo. Fiquem atentos com relação à questão financeira, porque eventualmente pode ter essa... Chega num ponto que a coisa começa a ruir para depois se reconstruir, tá? Então pode passar por um processo aí de desestabilização financeira de modo meio geral aqui. E a carta do Jardim fala muito para a gente trabalhar esse autocuidado com as questões financeiras e também fala que é momento para agir. A gente não pode ficar só esperando, pensando, planejando, tem que ter ação junto, tá? Então, pense o que você precisa fazer com as questões financeiras, mas também faça movimentações. Não fica só, ai, com medo, ai, porque a economia, ai, porque não sei. Pensa o que tem que pensar, mas haja, faça a coisa acontecer, tá? Não fique esperando. Carta 3, ela fala, a posição 3, ela fala sobre tanto a questão do ensino, do aprendizado, dos conhecimentos, mas também fala de deslocamentos, né? Viagens curtas, mas também fala de pessoas do meio próximo. Então, é o meio que a gente vive. Então, são as pessoas do convívio mais íntimo, né? Então, são pessoas que a gente tem por perto, parentes, vizinhos, é aquele meio social mais próximo mesmo. Então, ó, aqui, atenção. 8 de espadas e carta do Lírios. Carta dos Lírios com o Rei de Espadas. O que a gente pode entender aqui dessa questão? Como é um ano também que já entra uma questão política muito forte, eleitoral, um ano eleitoral, ano de Copa, a gente vê que o 8 de espadas, ele traz muito a sensação de, putz, estamos passando de novo pelas mesmas questões, a coisa fica meio que virando em volta, meio que uma sensação meio de aprisionamento, de limitação. Isso pode estar associado principalmente com o meio próximo que a gente vai estar vivendo, uma sensação de uma energia meio pesada, das coisas ficarem meio sufocantes, né? De ficar uma coisa meio tensa, meio... Nossa, de novo, passando tudo isso de novo, aquilo que a gente já viveu alguns anos atrás, principalmente até por questões de informações que circulam, né? Porque a posição 3 também fala das informações através da comunicação. Então, pode ser que traga essa sensação de, putz, de novo, a gente já passou por isso, está passando tudo de novo. Então, a carta dos lírios pede muito a questão da pacificação, a paz de espírito. Então, busquem realmente ter essa paz de espírito, principalmente no meio próximo. Só que o Rei de Espadas também fala, olha, racionalidade, tá? Estratégia, planejamento, busca a paz de espírito, mas assim, de uma forma equilibrada, de uma forma que o meio que você vive tem que ser um meio de paz, de tranquilidade, não de sufocante, tá? Então, eventualmente, você pode sentir que, meu Deus, quero sair daqui, mas não sei nem para onde eu vou, né? Dá essa sensação de limitação, mas procura essa paz interior, tá? Essa tranquilidade realmente para você conseguir lidar com essas questões. A posição 4, a casa 4, ela fala da base enquanto lar, enquanto estrutura, enquanto questões de raízes emocionais. Então aqui eu vejo muito na questão como se fosse as bases da estrutura realmente que vão dar sustentação para o ano de 2026, tá? Até mesmo assim, de coisas que já vêm sendo carregadas. Então a gente já vem trazendo de fato essa energia, essa vibração aqui. E ó,
três de espadas e carta da foice no baralho cigano com o valete de ouros. Então, o que a gente tem que entender aqui? A base, a estrutura, ela já vem um tanto quanto comprometida. Ela já vem sentindo os efeitos aqui de situações. A carta do Três de Espadas, a gente sempre traduz essa carta como se fosse um veneno que é liberado, e em cima desse veneno a gente tem que trabalhar uma cura, um antídoto. Então é como se assim, a nossa base, enquanto. Vamos pensar, como a casa 4 também está associado com a família na infância, vamos pensar enquanto uma sociedade, enquanto família, tá? Vamos tentar fazer essa associação. Não tem mais isso. A gente está em pé de guerra, realmente, até por questões políticas. Então é como se tivesse, de fato, meio que sido envenenado alguma coisa ali que precisa de um processo de cura. E a carta da foice, ela traz a necessidade de cortes, de cortar vínculos ou de romper algumas situações que precisam ser tiradas de fato. Porque, como eu falei aqui, esse três de espadas, a nossa base, ela está bem comprometida, né? Então eu vejo essa necessidade de uma limpeza realmente, de cortar. O valete de ouros, ele fala da necessidade de eventualmente perder para ganhar. Então, algumas coisas a gente vai ter que meio que arriscar e falar assim, não, olha, isso aqui não dá, vamos, entre aspas, perder um pouco agora, mas ganhar lá na frente, cortar algumas coisas para poder, de fato, seguir adiante, né? Tirando essas cargas emocionais negativas, essas coisas pesadas que a gente vem carregando já há algum tempo. Posição 5 fala sobre as criações, né? Fala sobre a parte criativa, mas também fala sobre, no mapa, seria sobre os filhos, que a gente pode interpretar como as nossas criações, mas também são os prazeres, são os lazeres e também os romances. Então vamos ver aqui o que esperar para 2026. Também aqui, ó, não tá uma tiragem muito agradável em alguns pontos, alguns sim, outros não, mas a gente tem aqui o 7 de paus com o caminho, que é a rainha de ouros. Então, o que eu vejo? Questões de criatividade, de criação, na verdade, até questões artísticas aqui podem ter muitos conflitos. Então, quando a gente entra um ano 1 de criar, de novos projetos, que tá favorável, porque a gente viu aqui também com os 6 de ouros e a carta do sol, que a gente viu a primeira casa, tá favorável, mas tem um 7 de paus ali que está gerando uma tensão, uma cobrança ali, uma disputa, pode eventualmente trazer conflitos, até mesmo dentro de situações do lazer, do cotidiano, né? Das situações de relacionamentos, até relacionamentos afetivos, podem ter conflitos por questões que envolvem, inclusive, os direcionamentos e os caminhos que a gente precisa definir, que a gente quer trilhar, né? Então, buscar, de fato, construir aquilo que você quer para o ano de 2026, dando o direcionamento dos caminhos que você deseja, fazendo as coisas de fato com estrutura, buscando o melhor para você, com força de materialização, até mesmo aproveitando os momentos de lazer, mas eu vejo que até pelo fato da gente ter um ano de Copa, cuidado, porque carnaval, Copa, junta tudo, parece que as pessoas emendam o ano inteiro, né? Então vai juntando uma coisa na outra, e o 7 de paus aqui pode trazer conflitos, pode trazer tensões, pode trazer situações aqui de rasteiras mesmo, né? Como se alguém viesse e puxasse o nosso tapete. Então vamos manter o equilíbrio. Casa 6 fala do trabalho diário, fala da saúde de modo geral. Na verdade, são as doenças, né? Porque a casa 1 fala mais da saúde, mas também pode ser associado de uma certa forma com relação à questão da saúde. Mas a casa 6, ela fala sobre o trabalho diário, fala sobre as rotinas, né? Questões mais do cotidiano mesmo. Então, vamos ver aqui o que esperar para esse ano aqui. Interessante, um rei de copas com uma carta 27, a carta da carta, 7 de espadas. Então, é um ano que o cotidiano, as rotinas, os lazeres... desculpa, os lazeres não, os lazeres estão na casa 5. O cotidiano, o trabalho de modo geral, ele pode trazer aqui
uma energia mais emocionalmente afetiva, porque o rei de copas, ele é um rei que a gente fala que ele pode ser até traduzido como um terapeuta. Tem muita empatia, tem uma coisa do cuidado, só que traz uma certa insegurança, principalmente emocional. Então, o que eu vejo é como se a rotina do trabalho, ela gerasse uma certa insegurança e uma tensão mental, uma preocupação até mesmo com os outros, né? Então, é como se aquele medo que a gente vê, né, com algumas questões aqui que a gente já passou, inclusive a questão financeira, a questão do meio próximo, pode ser que isso gere até uma preocupação com as pessoas que a gente gosta, mesmo dentro da nossa rotina, dos nossos hábitos, do nosso trabalho diário, mas que também traz um acolhimento. E também, a carta da carta, boas oportunidades podem surgir. Então, para questões profissionais, para questões de trabalho, pode ser um ano interessante que traz novas oportunidades, novos convites, novas propostas, até por ser um ano 1, né? Começo de coisas novas. Então, pode dar uma movimentação bastante interessante para a questão profissional. Posição 7, a casa 7 fala sobre sociedades, parcerias e também o público de modo geral, né? São casamentos, são questões envolvendo o relacionamento com o público, então vamos ver o que esperar para esse ano de 2027. Ó, interessantíssimo, hein? Carta muito boa, um 10 de copas na casa do casamento. Então, quem quiser casar 2026, olha, bateu na porta aí, só preparar já as alianças, pode ser um ano bastante interessante. Pode ser um ano que favorece muito as uniões, as parcerias de modo geral, não só parcerias afetivas, mas também sociedades, questões legais, questões burocráticas podem ser resolvidas com muita facilidade, que também pode favorecer aí questões financeiras, tá? Então, a parte legal, burocrática, até mesmo questões políticas mesmo, pode ser que traga aqui uma grande possibilidade de um bom comprometimento com as questões legais do país e também de questões jurídicas, né? Para boas resoluções, principalmente com questões financeiras, e um grande potencial de aumentar aqui a lucratividade, os ganhos, tá? Então, acredito que pode ser um ano até bastante interessante nesse aspecto. A posição 8, a casa 8, ela fala de perdas, crises, mas também ela pode falar do patrimônio investido. Então, o que a gente pode interpretar aqui seria, vamos pensar ali, os recursos financeiros investidos ou até mesmo as questões, vamos puxar lá mais para a parte de dívida pública do país, as questões de valores investidos, né, que a gente não mexe, e eventuais crises ou perdas que podem acontecer. Então, vamos ver aqui. Interessante também, ó, Imperatriz com a carta da torre. Esta torre é diferente desta torre. Ó, a representação é bem diferente, se vocês olharem, né? Então, aqui é uma desestruturação. Aqui é o contrário. Então, aqui a gente vê que, mesmo situações de perdas, de crises e até mesmo as questões de patrimônio, de investimentos, elas têm uma possibilidade de se estruturar bem aqui esse ano, porque duas cartas que trazem estrutura, duas cartas que trazem a possibilidade de uma estruturação forte. Se você olhar aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Zoom não, né? Vou aproximar. A coroa da Deméter, ela tem um formato meio de castelo, trazendo uma estruturação muito forte, principalmente dos impulsos mais mundanos, vamos dizer, né? E uma colheita muito farta, uma estruturação forte, né? Um processo. Porém, a torre, ela também pode representar aqui uma coisa um tanto quanto limitada, tá? Pode trazer aqui complicações com relação à questão financeira, sim, mas ela pode dar uma ajuda aí na estruturação, certo? Então, pode trazer algumas questões envolvendo parte mais contábil realmente do país. Então, de novo, ter atenção, né? A gente viu aqui na posição 2, ter atenção com as questões financeiras, sim, não descuida, mas pode dar uma certa estabilizada algumas questões aqui. Posição 9 fala muito sobre o exterior, então eu coloquei mais aqui com relação a relacionamentos exteriores mesmo, né? Como o Brasil vai se relacionar com países exteriores, com o mundo de modo geral. É uma casa que fala muito também sobre os valores, né? Os valores no sentido de filosofia de vida, tá? Então vamos ver o que esperar aqui. Ó,
carta do enforcado e carta da lua, certo? Carta da lua com o 8 de copas. A gente vê aqui, tanto pelo 8 de copas como pelo enforcado, até mesmo a lua, a necessidade de algumas mudanças muito intensas. Principalmente nas questões de filosofia, filosofia que eu digo no sentido de como a gente está enxergando algumas coisas, tá? A filosofia pessoal de cada um. Então, assim, a maneira, os valores que você tem com relação às situações que acontecem no mundo, a busca de conhecimentos mais aprofundados, essa relação com o exterior, né, que a gente tem, também precisa passar por um processo de adaptações, de mudanças, porque a Lua também, as coisas acontecem cíclicas, né, em fases. A Lua tem as fases que são mudanças rápidas, inclusive. Traz também uma coisa de um acolhimento mais maternal, então pode ser que a relação do país com os países exteriores possa, de alguma forma, ter um certo acolhimento mais emocional, tá? Mas precisa, de fato, deixar algumas coisas para trás. A maneira como a gente está enxergando as questões de modo mais amplo da vida, não só do nosso país, mas da vida de modo geral, a gente tem que fazer algumas reflexões profundas. O enforcado fala, olha, deixa algumas coisas para trás, faça certos sacrifícios, abra mão de algumas coisas para que coisas melhores venham. Então não se apegue em coisas que não estão trazendo crescimento e evolução espiritual para você, tá? Então é um ano que vai exigir realmente que a gente faça esse processo de se desconectar de algumas coisas, fazer sacrifícios, abrir mão de algumas coisas para que outras melhores possam surgir e até mesmo nas relações políticas internacionais, eu acho que o Brasil também vai ter que fazer algumas concessões. Posição 10, que é a carreira, é o status, o reconhecimento público. Nossa, interessantíssimo. Mundo com o anel. Extremamente favorável aqui, tá? Então, questões de carreira, de visibilidade pública, de status, de reconhecimento, é um ano que, se fizer as coisas bem feitas, com propósito, buscando essa autorrealização, principalmente até por conta do anel aqui que traz a questão eventualmente de parcerias, de vínculos, bons negócios que podem acontecer no campo profissional, tem tudo para dar certo. E é um ás de paus também, né? Novos projetos, novos horizontes realmente acontecendo, expandindo. Então, questão de carreira, projetos de vida, o status, o reconhecimento público, há uma combinação extremamente benéfica e forte aqui. Então, aproveitem. Acho que vai ser um ano bastante interessante nesse sentido. Posição 11, casa 11, fala da coletividade. E aí é uma posição que eu realmente estou um pouco, assim, eu estou curioso para saber o que vai sair. Porque fala da coletividade, das questões sociais, ela fala dos amigos, dos grupos, né? Então é uma coisa mais coletiva. Vamos ver o que sai aqui. Interessante. Um cavaleiro de copas com uma cegonha. Eu juro que eu confesso que eu estava bem receoso aqui, principalmente por conta do cenário que a gente vem vivendo. Eu achei que ia sair tiro, porrada e bomba aqui. Mas tá interessante, porque o cavaleiro de copas e a cegonha, eles têm uma energia muito ligada ao emocional. É um transbordamento emocional muito forte, muito intenso. O Cavaleiro de Copas, tudo que ele faz com amor, com dedicação, com o coração, realmente. Então, para as questões sociais, de modo geral, coletivas nesse ano, é extremamente importante que a gente olhe com o coração, né? Com os nossos valores internos, que dê esse transbordamento emocional, que a gente possa fazer as coisas acontecerem, porque a cegonha também traz novidades, traz mudanças, coisas inesperadas. E a rainha de copas que acompanha a cegonha, ela fala para que a gente dê esse transbordar emocional no sentido de se permitir viver realmente as experiências e experimentar, testar. Não gostei, não deu certo, tenta outra coisa e vai se conectando com aquilo que faz sentido, que cria uma ressonância emocional de fato com você, com as questões sociais coletivas. Eu acho que o coletivo aqui, o social, ele tende a dar uma apaziguada emocionalmente, apesar das questões aí envolvendo parte política, que a gente vê que está realmente um cenário bem polarizado no nosso país.
A posição 12, que também fala sobre, assim como a posição 8, né, que é um pouco diferente, mas na posição 12, a casa 12, fala de problemas, principalmente problemas ocultos, situações de difícil entendimento, mas também são conclusões, né? Então vamos ver o que esperar aqui dessa posição. Ó, Rainha de Espadas e carta do Caixão com o 9 de ouros. O caixão ele traz uma vibração benéfica, inclusive com relação à parte financeira, porque é uma vibração 8, é um 9 de ouros, mas eu vejo aqui que algumas questões vão acontecer de forma escondida, que podem trazer algumas complicações, até mesmo pode envolver parte financeira, e são situações que eventualmente vão ser nos detalhes, tá? Então, pode ser que a gente nem perceba ou não fique sabendo algumas coisas aqui que vão ficar meio ocultas, meio misteriosas, meio escondidas, alguns problemas que a gente não vai perceber, que pode respingar na parte financeira de modo geral. Até pode ser que isso venha a refletir lá na casa 12, né? Pelo que a gente, na casa 2, aliás, desculpa, que a gente tinha visto com relação à carta da torre. Pode ser. Eventualmente pode acontecer, porque a carta 8, né, o caixão fala da questão financeira. Então, eventualmente pode ter algum desperdício, porque a carta da Rainha de Espadas também fala sobre isso. Tá? Então, como se fosse um escoamento, um desperdício, alguma coisa que se perde realmente e a gente não vai, às vezes, nem se dá conta ou não vai perceber. Tá? Pode ser que isso venha à tona em algum momento. Bom, então passamos pelas 12 casas. Espero que de alguma forma isso traga um auxílio, né, para que você possa conduzir melhor as suas energias, a sua vibração para 2026. Claro que nada substitui uma leitura pessoal. Não fiz a leitura astrológica porque eu gosto de fazer a leitura de previsões astrológicas pessoal para cada um, né, o mapa de cada um, que traz com muito mais assertividade, eu acho que vale muito mais a pena. Então, é um investimento que você vai levar para um ano inteiro, que você vai conseguir se organizar muito. Inclusive, eu recebi um feedback muito legal de uma cliente ontem, no final do dia, sobre as previsões que a gente tinha feito para ela um ano atrás. E é muito interessante você ver assim como as coisas realmente batem e você consegue se estruturar e se organizar ao longo de um ano inteiro. Então, eu acho que nada substitui a leitura do mapa astrológico individual com as previsões, feito com um astrólogo, obviamente, né? Para que você possa aproveitar essas informações e não pegar essas coisas meio aleatórias, meio genéricas da internet, porque eventualmente não vai realmente se encaixar na sua vida. A numerologia é uma coisa que, de fato, ela é bem voltada, né, para a sua vibração, porque é um cálculo simples que a gente faz ali com o nome, né, com a data de nascimento, principalmente, né, que é o ano pessoal. Então faz mais sentido passar essas informações da numerologia até do que da própria astrologia. Mas usei aqui um conhecimento da astrologia, a mandala astrológica, integrada com o tarô, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito algum sentido, que auxilie de alguma forma, que ajude vocês de alguma maneira e que possa ser muito bem aproveitado todo o conhecimento, toda a informação que eu passei aqui para vocês terem um excelente novo ciclo, um ano 1 cheio de boas vibrações, de boas energias, de novos começos, novos projetos e, claro, com muita saúde, com muita realização. E 2026, obviamente, estaremos aqui para mais uma temporada do nosso podcast para, mais uma vez, em 2026, ao longo de todo o ano, colocar a terapia juntos aqui. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o podcast, que acompanham todas as informações que eu passo aqui. Não se esqueçam de acompanhar o blog agora também. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês darem uma olhadinha lá, que vai ser muito próximo do que vocês viram aqui agora, mas em breve teremos novos posts com temas mais variados. Então, acompanha lá também e a gente se vê no próximo episódio para juntos colocar a terapia em dia. Até lá, um excelente final de ano e um bom 2026. Tchau!